problema do racismo no Brasil é muito emoldurado por uma série de situações que a gente não vê, não é uma coisa evidente. Mas o impacto do racismo é extremamente doloroso, aquilo fica mordendo a gente, né? À medida em que a consciência pessoal da gente vai se politizando em torno desses temas, a ação política de combate a essas ideologias, elas vão se impondo de tal maneira que a gente não tem por onde fugir, não tem como escapar mais, né? Quando eu penso o movimento negro no Brasil, eu gosto de colocar no plural, movimentos negros, né? Porque são muitas vozes, muitos falares, muitas ações diferenciadas. Aos movimentos negros, por exemplo, ligados aos quilombolas, a movimentos negros ligados às mulheres, e também com várias vertentes, há vertentes mais culturais. Hoje, cada vez mais, encontramos movimentos negros dentro das universidades, aqueles que atuam nos partidos políticos. Então, há uma pluralidade de ações e de metodologias, né, de ativismo. Então, a nossa organização ela vem seguindo esses passos do que os nossos ancestrais tinham. As nossas manifestações com as rodas de capoeira, ou com as manifestações, como aqui no Espírito Santo tem o jongo, onde durante a cantiga do jongo eram combinadas todas as fugas cantadas, e os brancos não entendiam o que os pretos estavam falando, é organização, né? Esse é movimento. E a gente chegou até os dias atuais que estamos hoje. É impossível contar a história do Brasil sem a importância que foi a luta do movimento negro para as principais conquistas. Num período que mulher não saía de casa, mulher não podia andar de calça comprida, e jovens negras, envolvidas completamente pela cultura do racismo, ousam se aventurar a pegar caronas, né? Inventar jeito de transporte, caminhar longos espaços sozinhos, ir para lugares onde ninguém as conhecia e chegar lá e dizer, olha, nós somos da Frente Negra Brasileira, queremos criar o partido da Frente Negra. Imagina jovens com 17, 18 anos fazerem isso. Isso é heroísmo puro, né? É um momento lindo da história negra do nosso país, da história do Brasil. Isso é 1934, 35, quando eles conseguem criar a Frente Negra, o Partido da Frente Negra Brasileira. Quando se fala da questão do feminismo, se vai lá atrás, anos 20, anos 30, luta pelo voto, essas mulheres não usavam a categoria feminismo, mas nós, depois, vamos nomear, né, essas ações, vamos dizer que se chama feminismo, né? No entanto, quando se propõe a falar da história da organização das mulheres negras, há uma tendência a começar só nos anos 70, como se antes mulheres não tivessem feito nada. As mulheres negras dentro da Frente Negra Brasileira foram extremamente importantes. A Frente Negra Brasileira foi um movimento dos anos 30. Temos, por exemplo, a Maria de Lourdes Nascimento, que é uma mulher extremamente importante dentro do teatro experimental do negro, e só se fala de Abdias. Abdias foi extremamente importante, ele foi idealizador, mas havia Maria de Lourdes Nascimento lá, que criou, por exemplo, o Congresso de Mulheres Negras em 1948. Em 1950, na década de 40, já havia Virgínia Bicudo. É uma psicóloga que, ao mesmo tempo, vai trabalhar com categorias da sociologia na época, faz estudos fantásticos mostrando, de fato, o problema do racismo na vida paulista. E, no entanto, ela não conseguiu ser enxergada, não conseguiu ser valorizada. Semelhante ao que aconteceu com o Guerreiro Ramos, Alberto Guerreiro Ramos, um outro grande, um imenso pensador, extremamente inquieto e desafiador para o establishment das ciências sociais nos anos 50 e 60. Então, hoje se tem essas pesquisas, esses aprofundamentos, né? Mas isso tudo só veio à tona, só foi possível problematizar e disputar essas narrativas porque houve luta social.
tinha a Lei de Segurança Nacional. E a Lei de Segurança Nacional, no artigo 22, proibia reunir e discutir racismo no Brasil. Era crime. Era crime de segurança nacional. Não podia, né? Então, a gente fazia as coisas, mas sabia desse fantasma, desse artigo da Lei de Segurança Nacional. Né? E tudo ficava assim. Né? Aí, teve uma marcha em 83, que a marcha chamava Zumbi Vive. E a gente, para fazer marcha, era um negócio assim que a polícia, o Estado, para dar licença, a gente do IPCN penava para conseguir essas autorizações. Então precisava de fazer um cartaz, que a marcha era Zumbi Vive. Então a ideia era fazer a foto de um negro, que simbolizaria, entre aspas, o Zumbi de Palmares ali, para ilustrar o cartaz, coisa e tal. Então eu falei, não, eu faço a foto, vamos arranjar gente para posar, né? E eu comecei a perguntar a todo mundo, toda a negrada do movimento negro, para posar, né? E todo mundo recusava, não dá para mim, não dá. Porque a gente sabia que botar a cara é meio bravo, né? Tinha um amigo meu que é fotógrafo também, o João Bosco, botei a cara, sabe? E o Bosco fez uma foto bonita, assim, sabe? E imprimiu o cartaz, né? E chegou na véspera da marcha com os cartazes. Aí quando a negrada viu que era eu, nossa senhora, tudo falou, mas é que aparecer. Tivemos um grupo a partir de 72, 73. É esse grupo que adiante vai, um dia chega o convite, olha, no Centro de Estudos Afroasiáticos está sendo criado na Cândido Mendes, em Ipanema, Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, e lá tem um grupo que está reunindo, tem gente de Cordovil, gente de Niterói, gente dos subúrbios, né, de outras regiões da Zona Sul, e só negros, é legal, vamos lá, e fomos lá. E lá é que se criou o Centro de Estudos Afroasiáticos, uma pluralidade incrível, né? Tanto tinha negros de classe média, quase, né? Quase. Mas também a maioria, gente que estava em situação de pobreza, mas que não aceitava isso. Eu sempre digo que o que sempre me impulsionou foi a indignação. E a indignação diante da violência racial, diante da violência de gênero, e eu nunca consegui lidar passivamente com essas coisas. O emblema disso é a Marcha de 88. Foi a maior, longe a maior, a mais bem estruturada, a mais ampla. E aqui deu mais barulho, mais confusão, com todo o exército, a polícia cercando a marcha, cercando a turma. Foi um grande momento, porque não era homogeneidade, era unidade de diversos. Então isso era a unidade do movimento negro. E o IPCN, né, era, vamos dizer assim, a sede de todo mundo. Né? A militância negra do Rio de Janeiro, fosse da favela, fosse do asfalto, fosse da cultura, das artes, da academia, de todos os setores, ali se sentia em casa. Né? Então foi importante demais a existência do IPCN, o Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, para que se consolidasse essa unidade do movimento negro no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma característica da potência, né, do movimento social negro, que sempre me dá muita confiança de que a nossa luta está segura, né? Está segura, e que não importa quanto tempo seja necessário, venceremos. O movimento negro no Brasil, a palavra negro tem estado presente desde sempre, não é? Lideranças ali presentes, algumas eram pessoas negras de pele muito clara, mas que se percebiam enquanto pessoas negras, não é? E Vicky Birbick, né? A Vicky é uma inglesa, uma mulher inglesa, veio para o Brasil inteiramente descolada, sabe essas pessoas que reinventam a vida? Para mim é sempre um exemplo, Vicky, como Elisa Larkin, né? A viúva de Abdias do Nascimento, como foi Joana Elbaim dos Santos,
uma grande antropóloga que mergulha na religião lá com o mestre Didi. São pessoas brancas, mas que se mergulham inteiramente, reconstituem suas vidas, ressignificam tudo. Vi que foi uma dessas pessoas importantes que chutou o balde e reinventou sua vida. E estava lá conosco, filmando, junto com o Adalto. E com o Zósimo Bubu. O Zósimo foi também, na época, sempre era difícil para Zósimo, né? Não é à toa que ele hoje é uma referência para nós de cinema nacional, de alguém que se esforçou ao máximo para produzir cinema, produzir arte a partir da imagem, né? E conseguimos, então, aquele vídeo Frente Negra. Que eu saiba, é o único registro de imagens com som, eles andando, falando. Seu José Correia Leite, que é um ícone, né, do movimento negro em São Paulo, mas hoje de referência nacional, foi da Frente Negra Brasileira, ele foi da frente. Aristides Teodoro, Henrique Cunha. Começo da década de 80, mas você tem toda uma mobilização social que começa e vai desembocar no processo constituinte pelo restabelecimento pleno da democracia, eleições diretas, livres. Você tem a Constituição de 88, que consagra todo esse processo de mobilização, mudando radicalmente o estatuto jurídico das mulheres, criminalizando pela primeira vez o racismo, reconhecendo as comunidades quilombolas, reconhecendo o patrimônio cultural da população negra, ou seja, é uma Constituição que é chamada de a Constituição Cidadã, exatamente por isso, porque ela reconhece diferentes sujeitos políticos, diferentes demandas de diferentes grupos sociais, diferentes movimentos sociais, e legitima, não é, na carta, né? Então, é um momento de muita vitalidade, né, de muita exuberância do movimento social, e o movimento negro é um dos atores políticos importantes nesse processo, e que desse processo, já após Constituição, emergem diferentes organizações, né? A minha própria, Vila-10, é fundada em 1988, exatamente, e a gente vai assistir durante a década, no final, sobretudo para o final da década de 80, ao surgimento de inúmeras organizações. Fizemos a marcha, a farsa da abolição. Nada mudou, vamos mudar, era o tema. E a gente fez uma marcha que foi muito interessante. Essa marcha foi uma das maiores mobilizações do movimento negro até hoje, que eu considero. E fizemos ali na Presidente Vargas. Na época havia um secretário de segurança do Moreira Franco, que foi para lá também para tentar tirar a gente, para mudar de rumo a marcha. E aí já estava decidido, já tinha sido aprovado em assembleia. E teve uma dessas reuniões que eu era presidente do PCN na época, e teve um momento em que, no meio da reunião, o general disse que não ia sair. E eu disse em alto e bom tom para o general: nós vamos caminhar até onde o racismo do Exército permitir, mas nós vamos. E andamos até onde foi possível. Havia muita criança, muita família. Então a gente não podia ir para o confronto, não tinha essa desses moleques, desses caras que aparecem aí hoje com a cara fechada, botando fogo, quebrando vitrine, fazendo essas coisas aí. Nessa época não tinha não. E se tivesse, ia dar mal com a gente. Só tinha negão bravo, que não ia deixar, que tinha família, tinha neto, tinha sobrinho, não ia deixar fazer nada com as nossas famílias, né? Desde a Frente Negra Brasileira até hoje, as mulheres negras sempre foram a base social do movimento negro. O que mudou é que, de um determinado momento para frente, especialmente a partir da década de 80, as mulheres negras passam a deixar de ser apenas suporte, não é, para as lideranças masculinas, e passam a ir para a linha de frente e se assumirem como lideranças políticas. E eu acho que um momento dos mais emblemáticos desse protagonismo foi na Conferência de Durban.
Durban é um momento, né, a terceira conferência mundial contra o racismo, para nós foi a primeira. Para nós termos uma noção de como a questão racial não era algo veiculado, não era algo que fizesse parte do âmbito da mídia no Brasil, do âmbito acadêmico. E assim, praticamente não soubemos da primeira Conferência Mundial contra o Racismo, que foi em 1966. Não soubemos da segunda, que foi em 80 e pouco, né? Só soubemos dessa de 2001. E aí, muita gente na época afirmava assim, essa conferência que potencializou a militância negra brasileira. Puxa vida, é sorrir e dizer, olha, que pensamento tosco, né? É o inverso. É a militância brasileira que vinha acumulando força, capacidade de articulação, né? Capacidade de problematizar todas as narrativas, os jeitos, os tons de como se explicar o país, né? A formação da sociedade. São esses acúmulos que vão fazer que a preparação brasileira para a participação na Conferência Mundial contra o Racismo fosse tudo o que foi. Né? Simples, né? A delegação brasileira era a maior delegação presente na Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, na África do Sul, em 2001. Outro ganho que Durban permite trazer, no âmbito da educação, a Lei 10.639, as diversas políticas para a saúde da população negra. Quando chegaram as notícias via jornais, já tínhamos o advento da internet, dizendo que Fernando Henrique havia assinado a primeira lei de cotas. Isso foi uma surpresa, no meio da conferência, a conferência acontecendo, né? Então isso foi algo digno de muitas alegrias, né, por nosso lado, mas sabendo que, como sempre, ainda há muito que caminhar. Então, quando eu vejo as pessoas falando de cotas raciais, cotas no mercado de trabalho, cotas no serviço público, cotas para candidaturas, primeiro que cotas não foram os pretos que inventaram. Cotas era um sistema que os brancos usavam para que seus filhos pudessem estudar fazendo faculdade de direito. Né, os filhos dos fazendeiros, da galera que tinha boi, para botar os filhos para estudar direito. Então tinha a cota do boi. Só que naquele momento ninguém questionava porque era cota de branco para branco. O problema é quando os pretos resolvem pedir uma reparação, porque cotas é isso, num sistema que foi totalmente desproporcional, desonesto, desumano com os pretos, pretas e pretos desse país, e achar que tem um lugar para nós, e que esse lugar era as cozinhas. O lugar para as mulheres pretas estava determinado. Né? Uma ousou e disse que não ficaria lá. E levantou para que várias de nós não estivéssemos. Uma característica do movimento negro brasileiro, eu acho, é ser um dos, ou talvez aquele que mais renova a militância dos movimentos sociais do Brasil. Há uma pluralidade cada vez mais rico, né? O que a gente pode chamar de movimento negro está cada vez mais amplo, mais disseminado na sociedade. As artes entraram, comunicação, a parte da acadêmica, né? Tem muito mais vagas em universidades. Né? Então, hoje é muito mais amplo o espectro do que aquilo de militância negra, que se assume como negro, né? A partir, no começo aí do século XXI, a gente começa a ter toda essa novidade que a internet potencializa, e eu pergunto para as meninas, nossa, mas durante tanto tempo, nós, as velhas feministas negras, olhávamos ao nosso redor e não víamos as jovens, cadê as jovens? Meu Deus, não tem herdeiras essa luta, onde estavam vocês? E elas costumam responder, Sueli, a gente estava crescendo, mas a gente estava ligado, a gente estava sabendo o que vocês estavam fazendo. Sei que as coisas mudaram, sei que houve evoluções incríveis aí, na comunicação e tudo mais. Mas esse espírito, sabe,
militante, sabe? De raiz, sabe? Que você acredita que você tem que fazer alguma coisa para os seus filhos, você acredita que você tem que fazer alguma coisa para os filhos dos outros, você acredita que você tem que deixar um legado para os seus netos, para os netos dos outros, você acredita que você tem que melhorar a vida das pessoas e a sua também, sabe? Fica fácil fazer a coisa pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Telegram, assim, sabe? Mas tá faltando esse punch, sabe? Vamos fazer, vamos acontecer, vamos fazer. A nossa geração é a geração que não vai abaixar a cabeça. A gente não vai voltar para o armário, não vai voltar para a cozinha, não vai ceder 1 centímetro de terra. Não vamos ceder 1 centímetro de nada do que a gente conquistou, que é pouco diante de tudo que a gente merece, né? Então, eu acho que as mudanças são necessárias. O movimento negro, não existe nenhuma pauta, nada que o movimento negro não tenha se metido na frente a desafiar a fazer. E para isso, a gente precisa respeitar quem veio antes, os nossos griots, os nossos ancestrais, e assim abrindo o caminho para quem vem depois. As trincheiras são abertas dessa forma, foram abertas para nós, e nós estamos abrindo para outra geração. E esperamos que, de fato, a transformação aconteça e que a gente possa ver a transformação.